Quero que você anote o tema do que a gente vai conversar aqui. Nosso tema de hoje é entregando uma vida. Entregando uma vida. Se você já notou, quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você honre o Espírito Santo aqui nessa noite. Nós não daremos um passo nesses dias sem que o Senhor nos faça sair, andar, falar, fazer. Tudo. Tudo que faremos aqui é debaixo da direção do Espírito Santo. Então vamos lá, com seus olhos fechados. Quero que você comece a honrar a presença do Espírito Santo aqui. Sabe, o Espírito Santo, ele não é um sentimento, ele não é um arrepio, ele não é uma coisa legal que a gente sente. O Espírito Santo não é o timbre bonito do teclado. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é aquele que Cristo prometeu para nós. E nós precisamos olhar para ele nessa noite, porque o Espírito Santo é Deus no nosso meio. É Ele que nos guia e nos guiará em toda a verdade. Então nós precisamos dEle. Vamos lá. Se você tem línguas, comece a falar em línguas. Abra sua boca. Se você não tem línguas, não tem problema. Diga: Espírito Santo, eu te amo. Você é precioso. Diga: obrigado pelo teu agir, obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Nós te honramos nessa casa, meu fiel amigo. Nós te honramos aqui. Essa noite é para você. Nós queremos que você repouse entre nós. Nós queremos que você repouse sobre nós e revele Cristo para nós. Nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos. Nós honramos tua doce e poderosa presença. Nós te honramos, Espírito Santo. Fica à vontade no nosso meio. Você é o preferido aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu quero falar com você sobre entregando uma vida. Mano, se eu puder ter um pouquinho mais de retorno aqui, só para eu gritar menos, seria uma bênção. Entregando uma vida. Sabe, o Senhor, Ele nos ensina sobre entrega através de vários personagens da narrativa bíblica. Se você for olhar, quase todos os personagens que o Senhor usou com poder e autoridade, em algum momento da história deles, eles se depararam com algum tipo de entrega. Não tem como você servir ao Senhor e não passar por uma entrega. Se você está aqui, muito provavelmente um dia você correspondeu àquela famosa oração de entrega, certo? Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Aquele culto poderoso, aí você foi na frente, chorou, enfim. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha com entrega. E sabe, nessa noite eu quero olhar para a vida de um homem que, na minha opinião, é um dos que mais carregam essa perspectiva, ou é o cara que mais viveu essa realidade de entregar. Então, nessa noite, a gente vai olhar para a vida de Abraão. Você está comigo aí? Vira para quem está ao seu lado e diga: Abraão. Não sei porquê, não faz sentido nenhum, mas vira e fala Abraão. Mas amém, você falou. É para você gravar o personagem da noite. Vira do seu lado e fala Abraão. Genial. Abraão foi um grande homem. Ele é descrito como o pai da fé. Quantos aqui conhecem Abraão? Olha a história dele. Erga a sua mão, só para eu saber. Quem aqui não faz ideia de quem foi Abraão? Erga a sua mão se você for muito corajoso. Quem está em volta vai te dar um abraço. Abraão foi um grande homem. Mas não dá para a gente falar de Abraão sem entender de onde que esse cara surgiu. Então hoje a gente vai percorrer basicamente 3 textos, 3 capítulos da história de Abraão.
e a gente vai encontrar 3 tipos de entrega. É quase 3 tigres tristes, né? Um trava-língua. Mas a gente vai encontrar 3 tipos de entrega, olha aí, ó, através da vida de Abraão. Antes da gente entrar no texto, a gente precisa voltar e fazer uma breve introdução para entender de onde esse cara surgiu. Porque ele não caiu de paraquedas. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no começo, em Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A gente vai começar do começo, amém? Vira para quem está ao seu lado e diga isso para ele. Abraão, fala. Gênesis, capítulo 3. A gente vai ler a partir do verso 15. Está comigo aí, gente? Estamos juntos? Achou Gênesis aí? É o primeiro, hein? Não dá para errar. Gênesis, capítulo 3, verso 15. O texto da palavra diz assim: Só um pouquinho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Se você conhece a história de Gênesis, principalmente desses primeiros capítulos, você sabe que aqui Adão e Eva eles tinham acabado de pecar, o pecado entra na humanidade, e aqui é o Senhor Deus falando, não só para Adão e Eva, mas também para Satanás que estava ali, o que aconteceria. E o Senhor aqui, ele diz, olha só, o descendente da mulher, ele vai pisar na sua cabeça. De quem que Deus está falando aqui? Quem é esse descendente de mulher? Jesus. Deus está falando, vai vir alguém um dia, e esse alguém vai te esmagar, Satanás. Alguns estudiosos chamam essa porção de Gênesis 3,15 como um proto-evangelho. Foi a primeira vez que o evangelho foi pregado de fato. É quando Deus olha para o homem e Deus, prega para o homem. Então, aqui, essa informação para nós é importante, porque lá na frente a gente vai entender o porquê que Deus falou isso ali em Gênesis 3,15. Bom, a história da humanidade continua e começa a se desenrolar. Gênesis 3, o plano de redenção de Deus começa a entrar em ação. Deus, então, quer redimir o homem. E aí, enfim, Deus olha para a terra e a palavra vai dizer que a maldade do homem ela se multiplica. Então, o homem começa a agir com muita maldade, muita perversidade. E aí Deus olha e fala, acho que vamos ter que dar um jeito. Vou mandar uma chuva forte sobre essa galera. E aí vou ter que recomeçar as coisas. Então, Deus olha e Deus decide mandar um dilúvio sobre a terra. Mas Deus encontra um homem. Deus encontra um homem e a palavra diz que esse homem foi achado justo. E Deus fala para esse cara, bicho, constrói um barco muito grande, põe uma galera dentro, porque você vai recomeçar as coisas. De quem que o Senhor estava falando? Ok, vocês falam, gente. Estão comigo aí? Eu sei que é uma introdução chata, mas a gente precisa dela. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Abraão. Deus chama Noé. Deus preserva Noé e a sua família. Bom, o dilúvio vem, o mundo acaba, passa o dilúvio, Noé continua. E aí, ele começa então o trabalho de repovoar a terra. Mas após o dilúvio, acontece algo muito interessante. Um belo dia, Noé resolve tomar um pouco de vinho, e ele passa um pouco da conta, fica muito doidão. E Noé tira a roupa, é a palavra de Deus que está falando isso, não sou eu. E Noé entra numa tenda. Um dos filhos de Noé, Cã, vira para quem está ao seu lado e fala, Cã. Ele resolve entrar na tenda. E o texto das Escrituras vai falar para nós que Cã descobre a nudez do seu pai. Noé acorda da sua bebedeira, ele descobre o que Cã tinha feito, ele vai atrás do filho dele e ele amaldiçoa Cã. Acontece que nesse episódio que ele fica nu, os outros 2 filhos dele, Sem e Jafé, eles cobrem o pai e levam o pai de volta para a tenda. E aí eu parei para pensar, o cara ficou muito bravo. O filho dele só viu ele pelado, mano.
por que esse cara ficou tão bravo assim? E na verdade, quando você vai se aprofundar um pouquinho nas Escrituras, o livro de Levítico vai falar isso para nós, que quando alguém na palavra de Deus descobria a nudez de outro alguém, não era só ver alguém pelado, esse alguém fazia mais alguma coisa. Então Cã passa bastante dos limites, e ele bagunça com Noé. Noé amaldiçoa ele, só que Noé também abençoa Sem, por ter guardado a vida dele. Noé libera uma palavra de bênção sobre a descendência de Sem. E é tão precioso que Noé libera sobre o filho dele, que guardou ele, que o próprio Deus entra e fala: Sem, eu vou habitar na sua casa. Bom, a história continua, a humanidade está vivendo, e aí no próximo capítulo, a gente vai ter um episódio muito marcante também, que é o episódio da Torre de Babel. Diga para quem está ao seu lado, Babel. Um homem da descendência de Cã, aquele cara que descobriu a nudez do pai, chamado Nimrod. Esse cara decide juntar as pessoas da época, e ele fala: vamos construir uma torre. E o detalhe aqui é que Nimrod, ele estava debaixo de um encapetamento muito forte, porque a palavra que Deus tinha dado para Noé não era ajunta, era multiplica. Deus disse: espalhem-se, multipliquem-se. Nimrod chega e ele fala: vamos juntar todo mundo e vamos construir uma torre. Alguns eruditos da palavra, estudiosos da palavra, que não sou eu, amigos do pastor Pedro, esses caras dizem que o que provavelmente habitava no coração de Nimrod era a seguinte intenção: vamos construir uma torre alta, porque se um dia esse Deus decidir destruir a terra com o dilúvio, eu não serei morto. Deus olha e fala: vamos descer aí para ver essa brincadeira. E Deus espalha esses caras. Deus bagunça com a Torre de Babel. É de Babel, por exemplo, que surge a palavra Babilônia. É o espírito de Babel. Essa coisa de confusão que o descendente de Cã gerou. Mas lembre-se, o Senhor disse para Sem: eu habitarei na sua casa. Bom, o tempo passa, e aí Deus encontra um descendente de Sem. E quem é esse cara? Vira para quem está ao seu lado e diz: Abraão. E aqui começa a nossa história. Abraão, ele surge como um remanescente. Porque, amigos, Deus sempre vai ter um remanescente. Deus sempre vai ter alguém que vai preservar o seu coração em amor ao que o Senhor disse e em amor àquilo que o Senhor prometeu. Então, nós precisamos nos lembrar. Lembra em Gênesis 3, Deus diz para a serpente: a semente da mulher vai sair um homem que vai esmagar a sua cabeça. Bom, se a terra for destruída, sobrou só Noé e a família dele, você crer comigo que Cristo parte dessa descendência? Eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele é descrito como um semita, descendente de Sem. E é por isso que existe também os antissemitas, são aqueles que não acreditam nessa descendência. Mas a parada aqui não é árvore genealógica, amém? É Jesus. Então, Abraão, ele surge com todo esse background aí, todo esse histórico de perversão e de tentativas do Senhor de trazer um homem para esse lugar de redenção. Então, eu quero ir agora para o texto onde Deus, de fato, chama Abraão. Está comigo aí, gente? Vocês estão firmes aí? Então vamos, abre a sua Bíblia em Gênesis 12, porque eu creio que Deus vai fazer algo precioso no nosso meio. Eu vim atrás disso, não sei você. Gênesis 12, a gente vai ler a partir do verso 1. Estamos aí juntos? Olha só, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Verso 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. É muito maluco você pensar que Deus olha para esse cara, Deus chama ele, e Deus diz: sai da sua terra, deixa os seus parentes, pega as suas coisas e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Vai para onde, mano? Vai para onde? Essa é a pergunta. Deus não diz para Abraão. Deus só diz: pega as suas coisas e anda, amigo. E o que Abraão faz? Abraão, ele não questiona Deus. Ele não pede um sinal, ele não clama por uma confirmação, ele não pede: Deus, manda alguém vir aqui falar comigo se é isso mesmo. Abraão pega as coisas dele, junta tudo e sai. Sabe qual é o primeiro convite, a primeira entrega que eu quero compartilhar com você nessa noite, que o Senhor está nos chamando nesses dias? É uma entrega de confiança. Diga: confiança. Abraão não fazia ideia do lugar que ele tinha que ir. É por isso que ele é tido como o pai da fé. Porque em momento algum ele questiona Deus. Ele diz: é isso? Tá bom. Pega as coisas e vai. Mas sabe o que acontece? A gente precisa entender o que leva um homem desse a tomar uma atitude tão radical assim. Porque eu não sei você, mas para mim não é qualquer tipo de fé que esse cara tem. Senão ele não seria o pai da fé. Então vamos entender qual é o tipo de confiança que Abraão teve. Quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus 11 é um texto também famoso. É tipo o texto da Liga da Justiça. Tipo os heróis da Marvel, né? Hebreus 11, a partir do verso 8. A palavra de Deus fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Verso 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amigos, sabe qual é o tipo de confiança que o Senhor espera de mim e de você? É a confiança que crê com a paz de que você pode não receber aquilo que Deus te disse que dará. O que Hebreus está falando para nós aqui é que Abraão, ele investiu toda a vida dele, toda a casa dele, todos os recursos dele. E no final, o escritor de Hebreus diz: ele viu de longe e de longe saudou. Sabe qual é o tipo de confiança que Deus espera de mim e de você? É a confiança que olha para o Senhor e diz: você disse que faria, mas eu vivo com a ideia de que você pode não fazer, e eu confio em você da mesma forma. Sabe qual é o problema?
que muitas vezes o que nos impede de confiar no Senhor dessa maneira é porque, sem perceber, a gente está cultivando algo chamado incredulidade. A gente vem aqui, a gente canta, a gente adora, a gente vem aos domingos. Mas sabe, quando eu vejo esse texto e lendo a palavra, o Senhor falava no meu coração, incredulidade não é apenas falta de fé. Incredulidade é crer e esperar pela coisa errada. Se você está anotando, anota isso. Incredulidade é crer e esperar pela coisa errada. Paulinho, como assim? Do que você está falando? Abraão recebe uma promessa de uma terra, ele recebe a promessa de um filho, ele recebe a promessa de nações. Mas sabe, o escritor de Hebreus está dizendo para nós assim, eles viram isso e eles saudaram. O cara olhou e disse, beleza, eu não vou desfrutar disso. Sabe como a gente muitas vezes cultiva a incredulidade? É quando a gente passa a considerar a promessa que Deus nos fez maior e melhor do que a herança eterna que é Cristo Jesus. Vamos lá, alguém aqui? Porque eu não sei você, mas eu tenho promessas do Senhor sobre a minha vida. Mas sabe o que Deus já me ensinou? A tirar os meus olhos disso. E a entender que a minha herança é Cristo Jesus. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Então eu quero que você pense. Sabe como você consegue identificar se existe incredulidade no seu e no meu coração? A gente precisa olhar para a nossa vida e a gente precisa fazer a seguinte pergunta: pelo que eu espero? Sério, pelo que eu espero? Em prol do que eu estou convergendo a minha vida? Num bom emprego, uma boa carreira, um bom casamento, uma família legal. Posso dizer algo? Tudo isso vem quando nós entendemos que a nossa herança é Cristo. Sabe, eu já vi muita gente entrar por essas portas e sair. E muita gente eu já ouvi falar dizer, Deus não fez o que Ele disse que faria. A minha pergunta é, então me perdoa, você estava crendo no quê? Porque se a sua confiança está nas promessas, você está desconsiderando o mais precioso, Cristo Jesus, em nós, esperança da glória. Está comigo aí, filho? Incredulidade não é apenas falta de fé, é crer e esperar pela coisa errada. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu te dizer algo, se você viver a sua jornada com Jesus, confiando nas promessas apenas, existe uma grande chance de que você, num determinado momento da sua jornada, você se depare com um sentimento de infelicidade. Porque Paulo está dizendo para nós, há uma esperança em Cristo, e ela não está limitada a esta vida. Amigos, qual tem sido a nossa herança? Sabe, eu tenho as crianças em casa, a gente tem o Pedro e a Isabel, e vai ser muito legal se eles crescerem e verem, e eu ver eles, fazendo coisas, conquistando coisas, e, sei lá, chegando em lugares. Mas a minha oração tem sido, Deus, que os meus olhos possam ver os meus filhos te amarem. Naturalmente falando, eu não tenho dinheiro, a gente não tem uma herança natural para deixar para eles. Talvez um dia a gente tenha. Mas a maior herança que eu quero deixar nos meus filhos é o amor pelo Senhor. Se eles tiverem Jesus, eles terão tudo. Posso te dizer algo? Entre nesses dias de acampamento, com essa certeza. Você tem uma herança, essa herança se chama Cristo Jesus. Mas sabe, uma outra coisa que também
nos atrapalha de muitas vezes entregar a nossa confiança, confiar no Senhor. É porque muitas vezes nos falta ser cheios da palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. Quando eu olho para a vida de Abraão, e principalmente nesse contexto que a gente leu de Gênesis 12, sabe, a gente tem a tendência de normalizar quando a gente vê um homem nas Escrituras falando com Deus. A gente lê histórias de Moisés, a gente vê esses caras que tiveram encontros reais com Deus. E muitas vezes a gente não dá tanta importância, porque a gente está muitas vezes cheio de uma realidade de que Deus, Ele fala. Ele fala através do pastor, Ele fala no podcast, Ele fala na música que deveria falar de Jesus, algumas não falam, mas enfim. Então a gente olha uma passagem como essa, onde Deus olha para o cara e fala, olha só, todas as famílias da terra serão abençoadas através da sua vida. E sabe, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele explica um pouco para nós o que levou Abraão a crer de maneira tão literal e pronta no que Deus disse. Abre comigo aí, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. Gálatas 3, a partir do verso 6. Se você achou, diga amém. Se você nem procurou, a gente vai orar pela sua vida. Olha só, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 6. Paulo fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Sabe o que levou Abraão a crer de maneira tão literal no que Deus disse? Paulo está dizendo assim, Deus sabia que toda a humanidade seria alcançada através desse homem chamado Abraão. E Paulo diz, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Sabe o que Deus fez? Deus pregou para Abraão. Deus pré-anunciou o evangelho. Então a gente está falando de um cara que não tinha nada escrito, não tinha um podcast, ele não tinha um pão diário para fazer o devocional dele, e aí no devocional Deus falou com ele. Ele tinha Deus. E do que mais ele precisava? E qual é o meu ponto aqui? Abraão, ele confiou no que Deus disse, porque ele foi cheio pela palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. E amigos, sabe o que muitas vezes nos impede de viver esse padrão de confiança? É porque muitos de nós estamos terceirizando o nosso conhecimento de Deus. A gente até quer ouvir o Senhor, a gente até quer receber esse evangelho, mas a gente deixa isso para o pastor no sábado. A gente deixa isso para o podcast legal, que foi lá um cara maneiro, que tem um monte de seguidor. A gente precisa parar de terceirizar o nosso conhecimento de Deus. A gente precisa olhar para o Senhor e dizer, fala para mim. Fala para mim. Deus, fala para mim. Me faz alguém cheio do teu conhecimento. Sabe, amigos, a verdade que eu encontro aqui, o princípio que eu vejo na vida de Abraão, é que nós confiamos na mesma medida em que nós conhecemos. Deixa eu falar uma coisa. Eu não pediria para ninguém aqui ir lá onde os meus filhos estão ficando agora, na casa de um casal, pegar eles e trazer aqui. A única pessoa que eu permitiria fazer isso é minha esposa. Por quê? Porque eu conheço ela. Você confia
na proporção que você conhece. Então eu preciso te dizer, se muitas vezes você não tem confiado naquilo que Deus tem dito a você, é porque talvez está faltando conhecer mais quem é esse Deus. Está comigo? Posso ser mais prático ainda? Sabe, Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 3, em Efésios capítulo 1, ele diz a mesma coisa para esses dois tipos de irmãos. Tanto os Efésios quanto em Colossenses, Paulo diz assim: eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Paulo está dizendo assim: vocês precisam esquecer, parar de terceirizar para mim quem Deus é. Olhem para o Senhor e sejam cheios desse conhecimento. Amigos, eu ouso dizer para vocês, como seria se nós chegássemos aqui aos sábados, aos domingos, todos nós, cheios do conhecimento de Deus. Porque de verdade, quando eu conheço Deus, quando eu sei quem eu estou adorando, eu não dependo de um ministro ali na frente, um líder de louvor, que fica falando para mim: erga a sua mão, feche o seu olho. Vamos lá, abre a sua boca e começa a papapá. Sabe, eu vou abrir meu coração aqui. O Senhor sabe o quanto eu tenho esperado por esse dia. E eu sou o primeiro a me colocar nesse lugar. Eu preciso crescer no conhecimento de Deus. Mas, amigos, se a gente chegar aqui, todos nós, livres dessa terceirização, com o nosso coração e a nossa mente encharcados da palavra, com total conhecimento de quem nós estamos adorando. Tem alguém comigo aqui? Nós precisamos do conhecimento de Deus. Então, quero te lembrar, nessa primeira entrega, é uma entrega de confiança. Abraão creu na palavra. Abraão, ele entendeu que ele tinha uma recompensa eterna, uma herança. A segunda entrega que eu quero compartilhar com você nessa noite. Está fazendo sentido, gente, até aqui? De verdade, fala para mim, tá fazendo sentido? A segunda entrega que eu quero compartilhar com você está lá em Gênesis capítulo 15. Então nós vimos uma entrega em Gênesis 12, e agora a gente vai ver uma segunda entrega em Gênesis capítulo 15. Aqui é mais um texto marcante da jornada. É mais um episódio marcante da jornada de Abraão. Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho.
Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade de frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Verso 12, ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas trevas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhe pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Verso 15, você, porém, irá em paz, e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Bom, aqui em Gênesis 15, a história vai falar para nós que fazia aproximadamente 10 anos que Abraão tinha saído lá de Ur dos Caldeus. Então, Abraão, ele não está questionando Deus. Ele não está dizendo assim, pô, cadê você? O que vai acontecer? Papapá. Abraão está dizendo assim, Senhor, quando vai ser? O Senhor disse que me dá um filho, mas a gente continua sem nenhuma esperança. E é interessante que ele cita aqui, né, esse cara, Eliezer de Damasco. Eliezer de Damasco era um homem que andava muito perto de Abraão. Ele era um servo muito próximo. E se você for olhar o contexto da época, havia uma lei que dizia que se você não tivesse a capacidade de ter filhos, mas se você tivesse alguém muito próximo, servo, que você gostaria de deixar algo para ele, você poderia. Então, Abraão está dizendo assim, Deus, é para esse cara que ele que vai ficar com aquilo que o Senhor tem feito. E Abraão também está questionando a terra. Deus está dizendo, ele está dizendo, Deus, você me prometeu aquele lugar, aquela geografia, mas tem um outro povo habitando lá. Ele está dizendo, Senhor, quando que isso vai acontecer? Quando que de fato eu vou poder ver essas coisas? E aí a gente leu, Deus pede para ele 3 animais, 3 tipos de animais, 4 na verdade. E é interessante que a palavra fala assim, verso 10, Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. Presta atenção nisso. Quando Deus olha para Abraão e fala assim, traz para mim os animais, eu não sei se você percebeu, mas o Senhor não disse corta, ele só disse traz. Abraão ouve e ele traz cortado. Por quê? Porque era o costume também da época, todas as vezes que 2 pessoas fossem entrar em concordância, em aliança a alguma coisa, a liturgia era essa. Eles tinham que cortar esses animais, abrir, colocar metades de cada lado, e aí as 2 pessoas que estavam em comum acordo com aquela aliança, elas passavam entre esses animais. E o que esse ritual simbolizava era o seguinte, as 2 pessoas ali estavam dizendo assim, se eu falhar com alguma coisa do nosso acordo, faça comigo como nós fizemos com esses animais, me corte no meio. Então quando Deus disse para ele assim, traz os animais, Abraão já sacou, ele falou, ele vai fazer uma aliança comigo. Ele corta, ele separa. Mas existe algo interessante aqui. Porque, mais uma vez, se você está prestando atenção em mim, não está viajando, pensando no pão com doce de leite que vai rolar amanhã de manhã, quem é que está esperando por esse pão com doce de leite? Amém. Eu estou esperando, mas não sei se devo. Se você voltar para o capítulo 15, você vai ver que Abraão está na tenda dele à noite. E Deus diz, sai e conta as estrelas. Abraão sai e ele fala, é muita estrela. Mas o texto não diz que Abraão volta a dormir. Ele ficou lá. Amanheceu o dia e Abraão ficou. Então Abraão estava uma noite acordada. Durante o dia, Deus pede para ele, cara,
ele começa a questionar, e aí Deus pede, traz os animais, ele corta, faz isso, separa eles. E como que eu sei disso? Porque o verso 12 diz que ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo. Esse cara cansou. Ele já estava uma noite toda sem dormir. Mas o verso 11 fala para nós que aves de rapina começam a rondar aqueles cadáveres, porque fazia muito tempo que aqueles bichos estavam abertos no chão, devia estar um cheiro muito gostoso. Então essas aves começam a se aproximar, e Abraão começa a fazer um esforço para afastar elas, até que chega um momento que ele se esgota e ele cai num sono profundo. E aí, o texto vai dizer para nós que Deus, verso 13, então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra. O Senhor começa a responder à oração de Abraão. Ele diz, Abraão, essas pessoas, essas nações que virão de você, chegará um tempo em que elas serão pressionadas, elas serão hostilizadas, vai vir densa trevas sobre elas, Abraão. Mas Deus diz, sobre você e a sua casa, eu os preservarei em paz. Sabe qual é o segundo convite para nós nessa noite? O Senhor nos chama para uma entrega de aliança. Eu não quero entrar no cunho escatológico aqui, senão o pastor Pedro vai puxar minha orelha depois. Mas de alguma forma me parece que quando o Senhor está falando a respeito de Israel e das nações, me parece que Deus está dizendo assim, olha só, vai acontecer. Vocês serão pressionados. Amigos, nós vivemos dias terríveis. Ser cristão hoje em dia é sinônimo de ser pressionado, castigado, humilhado. E glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, você está aliançado com o Senhor? Você está vivendo em um relacionamento de aliança? Porque o que o Senhor está dizendo para nós aqui em Gênesis 15 é, a única maneira de você guardar o seu coração no dia mau é se você conservar uma vida aliançada com Deus. Sabe, eu não consigo olhar para isso, para esse ritual de aliança, de um caminho aberto através de um sacrifício. Eu não consigo não pensar em Jesus. Porque Cristo é esse cordeiro que foi aberto, imolado, mastigado, moído, traspassado. Ele abriu um novo e vivo caminho para mim e para você. A pergunta é, quem vai passar? Quem vai olhar para isso e vai dizer, Porque deixa eu te dizer uma coisa. Vai para a sua Bíblia comigo. O verso 17 fala assim, depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio o Eufrates, a terra dos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus. Enfim, Deus vai descrevendo os povos aqui. Qual é o meu ponto? Você prestou atenção no que você leu agora? Beleza. Abraão recebe então essa palavra, o Senhor diz, Abraão, eu vou fazer, e se você está cansado de esperar 10 anos, Deus diz, só vai acontecer daqui 400. Então, tipo assim, calma, mano, investe a sua vida em ter uma aliança comigo, preserva isso, está tudo bem. Mas sabe, o verso 17, eu não sei se você prestou atenção, mas diz que um fogareiro esfumaçante, como uma tocha acesa, passa por esse caminho do sacrifício. O texto não diz que Abraão passa por esse caminho. E qual era o acordo? A aliança ou o ritual dizia que os dois tinham que passar. Mas a palavra diz que essa tocha, e aqui a gente vai ver alguns eruditos, mais uma vez amigos do pastor Pedro,
vão falar que essa forma de Deus como fogo é semelhante à forma como Deus se manifestou, por exemplo, no deserto com Israel, que era o fogo de noite e a nuvem de dia. Então vamos lá, esse caminho está aberto, sacrifícios lá, Abraão está olhando isso tudo, de repente passa essa tocha de fogo, e Abraão não passa. Sabe, o mais interessado em ter uma aliança comigo e com você é o próprio Deus. Quando Deus olha para Abraão e Deus passa, é como se o Senhor estivesse dizendo: eu estou pessoalmente envolvido no que eu estou te dando hoje, Abraão. A minha pergunta é: você está aliançado com quem? Para quem você está entregando o seu coração? Sabe, muitas vezes a gente está vivendo uma vida de namoro com um monte de coisa. A gente até quer viver em aliança com Deus, mas a gente ainda cultiva algumas práticas, sabe? Gente, Deus está afim. Deus quer caminhar em aliança com a gente. Vamos lá, a gente leu Gálatas capítulo 3, Paulo está dizendo: o Senhor viu que vocês estariam em Abraão um dia. Se nós estamos aqui, é porque um homem conservou uma aliança. Deixa eu te dizer algo. A aliança que você decide firmar com o Senhor hoje pode afetar gerações e gerações e gerações. A gente precisa parar de construir a nossa vida em volta de nós mesmos, achando que o mundo gira ao nosso redor. Posso ser sincero com você? Cristo abriu um caminho para nós. Ele é esse sacrifício que foi aberto. Se nós amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós perdoamos, é porque Ele nos perdoou primeiro. Cristo não só abriu um novo e vivo caminho, mas Ele foi o primeiro a tomar essa iniciativa de dizer: eu preciso cumprir com a aliança, eles precisam estar em mim. Você está casado com quem nessa noite? Quem tem aliança no seu coração? A primeira entrega é uma entrega de confiança. A segunda entrega é uma entrega para uma vida de aliança. Lemos Gênesis capítulo 15. E a última entrega que eu quero compartilhar com você nessa noite está lá em Gênesis 22. E uma curiosidade para você. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Esse é o texto da minha conversão, então eu amo esse texto. Tenho um carinho muito especial por ele. Gênesis capítulo 22. Estamos juntos aí, gente? Amém? Jesus está falando alguma coisa com você? De verdade? Glória a Deus por isso. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Verso 5. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque,
e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Verso 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Então, Abraão chega em Gênesis 22, depois de Gênesis 12 e Gênesis 15. Ou seja, em Gênesis 12, ele foi tomado por essa entrega de confiança. Em Gênesis 15, ele foi tomado e se entregou a essa aliança. E quando ele chega em Gênesis 22, sabe, é interessante, existe um princípio no estudo da palavra que chama princípio da primeira menção. Todas as vezes que você quiser entender o que Deus disse sobre alguma coisa, ou qual é o propósito de Deus em relação a algum princípio, você precisa ir lá para a primeira vez aonde Deus disse o que ele disse. Faz sentido? Deu para entender? E curiosamente, Gênesis 22 é a primeira vez que a gente lê a palavra adoração na Bíblia. Quando Abraão, no verso 5, ele diz: eu e o garoto vamos até lá em cima e depois de adorarmos, nós voltaremos. Sabe o que é interessante? Ninguém estava tocando um instrumento, não tinha um tambor no fundo, ninguém estava ali fazendo um pad porque era um momento doloroso e aí ele ia entregar o próprio filho, precisava de uma ambiência. Amigos, a adoração está intimamente ligada à entrega, a sacrifício. Custa e vai custar. Mas o coração desse homem me constrange. Porque esse cara chama esses homens que serviam ele, e ele diz: chegou a hora, eu vou subir. E Abraão diz: fiquem aqui, porque eu vou subir com ele. Eu não sei o que Deus vai fazer, ele vai se virar. Eu sei que eu vou subir, eu vou adorar, e eu vou voltar com esse moleque aqui. Lembra que lá em Gênesis 3, a gente falou que Deus diz que o filho, ou a semente da mulher, esmagaria a serpente? Nós entendemos que Deus preserva a genealogia de Sem, filho de Noé. E que quando Deus levanta Abraão, Deus diz: eu vou te dar um filho, e do seu filho todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Abraão olha para Isaque, ele vê mais que um filho. Ele olha para o filho dele e diz: é ele, é através dele. Esse Deus que eu tenho uma aliança está me dando o privilégio de entender o que ele vai fazer. E é por isso que ele olha para os caras, ele diz: eu vou subir, eu vou adorar, e eu vou voltar com ele. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu entreguei a minha confiança e que eu tenho uma aliança, vai prover. E aí o texto continua. E aqui fica uma desconstrução. Porque eu não sei você, mas eu cresci com a ideia, e a escola bíblica dominical tem uma parcela grande de culpa nisso, de que Isaque era no máximo um adolescente. Quem é que pensa isso, ou já pensou nisso?
Mas pensa comigo, a palavra está dizendo que Abraão, ele junta um fardo de lenha e ele põe nas costas de Isaac. Que criança que carrega um fardo de lenha? Que criança que caminha 3 dias subindo um monte até um lugar? E o verso 6 diz: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho, ele mesmo levou a brasa para notar. E aí fala que ele pega, prepara o altar e ele amarra Isaac. Então a impressão que dá é que Isaac é esse moleque, Abraão fala, vem cá, segura ele, amarra. Amigos, o capítulo 23, Sara, mãe de Isaac, morre. E o capítulo 23 começa assim, Sara viveu 127 anos. Sara morre com 127 anos. Só que Sara, ela gera Isaac aos 90 anos. Então, em Gênesis 22, quando Abraão está do lado de Isaac para subir esse monte, muito provavelmente Isaac tem perto dos seus 30 anos. E o pai tem os seus 100 e poucos. E a pergunta é, como é que um velho de 100 e poucos anos segura um cara de 30? Mas é Moriá. Em Moriá é um lugar de confiança. Moriá é um lugar de aliança. Em Moriá, o pai amou tanto o seu Deus que entregou o seu filho. E o filho amou tanto o Deus do seu pai que se entregou livremente. Sabe, a última entrega que o Senhor talvez está pedindo de nós hoje é a nossa vida. Isaac não se entregou de forma parcial. Ele não relutou com o que tinha que acontecer. Isaac olha e diz, o quê? Esse Deus que sustentou a gente até aqui. Esse Deus que fez eu nascer de uma mãe que é estéril. Esse Deus que sustentou a nossa casa até aqui. Tá. Vamos, pai. Sabe, o problema é que muitas vezes, amigos, a gente até quer amar o Senhor, mas a gente não está disposto a colocar a nossa vida em jogo. Deixa eu te dizer algo. Eu estou com 33 anos de idade. E foi nesse ano que eu entendi com mais clareza o porquê o Senhor levantou eu e a minha casa. E eu estou pessoalmente envolvido nisso. Meus filhos estão nisso. Minha esposa está nisso. Eu não tenho um plano B. Eu não tenho uma saída. Eu não estou amando o Senhor com a possibilidade de viver alguma outra coisa. Eu estou gastando a minha vida nisso aqui. E vai ser assim até que os meus olhos o vejam. Tem alguém comigo aqui? Porque posso ser bem sincero, muitos não querem esse estilo de vida de Isaac. Acontece que aqueles que entendem o convite do Senhor para entregar a sua vida, também são aqueles que entenderam que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Então é por isso que eu não tenho um plano B. Eu estou colocando a minha casa, meu dinheiro, meus filhos, meus planos, meus sonhos, tudo o que eu tenho está nisso. Eu não tenho um plano B. Sabe, eu preciso te dizer algo que o Senhor disse ao meu coração. Eu creio que muito do que a gente vai viver nesses 3 dias de acampamento está condicionado ao tamanho da entrega que a gente está disposto a deixar aqui nesse lugar. O que eu estou dizendo para você é que se a sua entrega for parcial,
talvez você ainda não entendeu quem é Jeová Jireh. Porque Abraão, nós lemos aqui, ele diz: Tu és, Senhor, Jeová Jireh, o Deus que provê. Sabe, só um parênteses. Às vezes a gente aplica isso para dinheiro, recurso, provisão. Mas o que Abraão está dizendo para nós é que Jeová Jireh não é o Deus que proveu o dinheiro, é o Deus que proveu o cordeiro. Isso muda tudo. Vale a pena eu gastar minha vida para esse Deus, porque Ele já proveu. Cristo é a minha herança. Se eu tenho a Ele, eu tenho tudo. Quero que você feche os seus olhos nessa noite. São 3 tipos de entrega e eu não sei em qual você se encontra. Eu não sei se você precisa confiar mais no Senhor. Eu não sei se você precisa vencer essa incredulidade que eu falei aqui. Lembre, incredulidade não é só falta de fé, é crer e esperar pelas coisas erradas. Talvez você está aqui e você está crendo e esperando por outras coisas. Nessa noite, Cristo Jesus está sendo revelado para nós, através do Espírito Santo. E Ele está dizendo: eu sou a sua herança. Talvez você está aqui nessa noite, e você está entrando nesses 3 dias de acampamento. Você está aliançado com um monte de coisa. Você está namorando, sabe? Outras coisas. E eu quero ser fiel ao Espírito Santo. Porque eu realmente vi no meu espírito que essa é uma noite de casamento para alguns de nós aqui. É uma noite de casamento para alguns de nós. O Senhor quer fazer essa aliança eterna com você. Ele quer te guardar nessa aliança que vai te preservar no dia mau. Amigos, eu preciso te falar. Muitos não permanecerão quando a pressão vier. Muitos não permanecerão quando de fato começar a acontecer. A palavra diz que o grande e terrível dia do Senhor se aproxima. Ele será grande e terrível para quem? Para quem não estiver numa aliança. Porque para quem estiver numa aliança, Deus disse: eu te preservarei. Você está comigo. Então, para alguns, essa é uma noite onde Deus quer fazer essa aliança com você. Mas para alguns também essa é uma noite de entregar sua vida. E por mais clichê que isso possa parecer, o que está no meu coração é que precisa ser radical. E vai ser. Eu já entendi isso. Se você quer servir a esse Deus, você precisa parar de segregar a sua entrega. Você precisa parar de se entregar parcialmente a esse Deus. Você precisa decidir de uma vez por todas colocar a sua vida nisso. Isso implica em você inclinar seus dias, suas escolhas, suas decisões, seu namoro, a pessoa que você vai se casar, aonde você vai morar. Custa tudo. Está falando alguém aqui que está entendendo um pouco isso. Então aí com seus olhos fechados, queria que você orasse ao Senhor. Eu realmente não sinto da gente subir aqui e fazer uma música e, sabe, aquela coisa grande. Eu sinto que nós caminharmos nessa mansidão do Espírito Santo. Eu sei que
Muita coisa que eu falei aqui talvez pode ser muito abrangente, sabe? Pô, entregar a vida, quem não quer entregar a vida? Mas eu creio com todas as minhas forças que existe uma obra personalizada do Espírito Santo. E eu creio que alguns aqui, você está sendo, de maneira cirúrgica, tocada pelo Espírito Santo nessa noite. Então eu não quero que você espere. Eu queria muito que você saísse do seu lugar. Se você entende que precisa confiar dessa forma, se você precisa estar numa aliança, ou se você precisa entregar a sua vida de maneira inteira, eu queria muito orar com você. Então, se você puder vir aqui na frente, a gente vai orar junto. Vai ser bem precioso. Tudo que nós viveremos nesses dias, talvez vai depender muito de até onde nós estamos dispostos a ir. Deixa eu te dizer algo, esse é um convite para morrer. Você chegou aqui na frente, eu falei isso só depois. Mas esse não é um convite para uma vida, sabe? Uau, incrível, extraordinária. E eu não estou aqui sendo profeta do caos. Eu só estou dizendo que, meus amigos, o Senhor está levantando uma geração disposta a ir até o fim, sem reservas. O Senhor está levantando casas, famílias, que estão construindo um lugar para Ele. Então vamos lá, você que está aqui na frente, quero que você comece a orar, derramar o seu coração diante do Senhor. Apresente a Ele aquilo que você precisa apresentar. É você e Ele. É você e o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Dobra-nos nessa noite. Dobra-nos nessa noite, Espírito Santo. Dobra-nos, Espírito Santo. Dobra-nos, Espírito Santo. Faz o que só você pode fazer. Nós não queremos entrar nesses dias de acampamento de qualquer forma. Nós não queremos que isso chegue e passe como mais um evento. Não, 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 não. Há um tempo, esse tempo se chama hoje. Amigos, foi muito claro para mim. Esse é um final de semana decisivo na vida de alguns aqui. Decisivos. Decisivo. Se você acha que você veio para esse acampamento, porque o seu líder de célula te convocou, ou porque você pensou, vai ser legal. Desculpa, mas não foi isso. Está nesse lugar quem o Senhor de fato planejou para estar. E olha só a boa notícia, há um encontro para você nesses dias. Existem encontros da parte de Deus nesses dias. Cristo vai se revelar a nós nesses dias. Vamos lá, mais um pouco. Sabe, João capítulo 8, Jesus está sendo questionado por alguns fariseus. E o verso 57 fala assim, disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Os fariseus estavam dizendo assim, você é muito novo. E Jesus estava falando a respeito de Abraão. E Jesus diz assim, respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Agora, é interessante que o verso 56, Jesus fala, Abraão
pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele ouviu e se alegrou. Jesus está dizendo, sabe Gênesis 12, quando eu chamei Abraão e prometi para ele um filho? Sabe Gênesis 15, quando eu disse para ele que eu faria uma aliança com ele? Sabe Gênesis 22, quando Abraão prontamente se entregou para mim? Jesus está dizendo, ele me viu e ele se alegrou. Ah, amigos, nesses dias, Cristo, ele vai se tornar mais claro para nós. Eu não estou atrás de outra coisa. Eu sinto só mais uma coisa, e aí, pastor, você pode vir já para finalizar ou fazer o que a gente tiver que fazer. Eu sei que o nosso ministério não é um ministério de família, obviamente. Nós somos jovens, mas eu sinto, eu tenho essa chama no meu interior, que o Senhor ele está posicionando a gente num lugar que vai envolver as nossas casas, sabe? Eu não sei nem como nomear muito isso, mas assim, alguns estão aqui, você está casado já. Alguns estão aqui, você nem namora ainda. É como se o Senhor dissesse assim, o que você está decidindo hoje e nesses dias vai ser a missão, o comissionamento da sua casa. Então é muito sério o que você vai decidir aqui nessa noite. É muito sério você chegar aqui e dizer, eu quero ser como Isaac, eu me entrego por inteiro. Porque Deus está dizendo, você vai precisar pensar bem com quem você vai casar. Você vai ter que pensar bem aonde você vai morar, com quem você vai construir o seu futuro. Porque Deus está dizendo, eu estou te comissionando. Eu estou fazendo uma aliança com você. E amigos, para vocês que estão aqui, vocês já são casados, eu sinto essa porção do Senhor sobre a vida de vocês. Serão dias onde vocês vão descobrir qual é a missão, para o que o Senhor juntou vocês. Por mais que isso seja abrangente, sei lá, muito utópico talvez, mas eu sinto o Espírito Santo revelando, sabe, uma porção específica. Ele dizendo, olha só, eu levantei a casa de vocês para isso. Então vai custar, amigos. Vai custar. Vai custar um relacionamento. Deixa eu te dizer, vai custar amizades. Vai custar talvez pessoas que você pensa em andar junto e tudo mais, mas que você sabe que não estão vivendo nesse padrão de entrega. E não é que você vai virar as costas para eles, mas você precisa se inclinar para as coisas que realmente importam. E aí, a gente vai para onde? Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. Espírito Santo, revela ao nosso coração aquilo que só você pode revelar. Ensina a gente a confiar, Jesus, nessa certeza, sabe, sem reservas. Ajuda a gente a parar de ficar pedindo sinal, confirmação. Ah, Senhor, gera em nós essa obediência radical, que não precisa ouvir duas vezes. Se a gente ouviu, a Tua palavra é suficiente. Jesus, faz de nós um povo de aliança. Faz de nós um povo de aliança que não negocia o nosso amor por Ti. Que o dinheiro pode vir, que as tentações podem vir, as possibilidades podem vir. Nós estaremos aliançados contigo. Nada e nem ninguém vai roubar o nosso coração. Jesus, por favor, ajuda a gente a viver essa entrega total. Ajuda a gente a parar de ficar setorizando, sabe? Nós queremos nos entregar por inteiro. Jesus, está aqui a nossa casa, está aqui a nossa vida. Você pode falar isso para Ele nessa noite? Jesus, está aqui a minha vida, está aqui o meu casamento,
está aqui o meu namoro. Jesus, estão aqui os meus filhos. Nós viveremos para a tua glória, Jesus. Nós viveremos para a tua glória. Do que nós temos é teu, Senhor. Nós não temos reserva.